Olá, amigos, boa tarde e sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Numa segunda-feira meio diferente, porque toda segunda-feira normalmente abrimos o esporte, abrimos o programa com alegria, porque falamos dos jogos, dos resultados, das vitórias, dos empates, das derrotas. Hoje não foge a regra. Jornalisticamente iremos abordar tudo o que rolou ontem e agora as quartas de final do Paulistão. Mas com muita tristeza. Tristeza pela perda de um grande jornalista, de um grande companheiro que se foi. Armando Gomes. O Armando, durante anos e anos, trabalhou em todas as emissoras de rádio da Baixada, teve uma participação atuante também na televisão e a gente fica muito sentido com a perda de um dos grandes nomes do jornalismo, não só da Baixada, mas de todo o país. Vamos falar um pouquinho de todos esses acontecimentos que envolveram o final de semana com a perda do companheiro Armando Gomes. Põe no ar. Armando Gomes sempre se orgulhou em dizer que trabalhou em todas as emissoras de rádio da Baixada Santista. Inicialmente era no noticiário policial, mas ele logo viu que esse não era o caminho, e sim o esporte. Armando então virou repórter e depois narrador. Transmitiu o jogo do 10º gol de Pelé em 1969, na vitória sobre o Vasco no Maracanã, por um convite do chefe Hernani Franco, locutor e fervoroso torcedor do Peixe. E seguiu defendendo o alvinegro em todas as frentes, o que marcou sua trajetória na mídia. Ganhou, inclusive, o nome da sala de imprensa da Vila Belmiro. Ele tinha uma frase que dizia assim, a marca implacável do tempo, é do Armando Gomes. O Armando era um dos maiores narradores que tinha o Brasil naquela época, antes do Osmar Santos e tudo. Mesmo quando trabalhou em São Paulo como repórter, primeiro na rádio, depois na TV Gazeta, Armando nunca esqueceu das suas raízes, mesmo cobrindo outros clubes de futebol. E foi realmente o amor por Santos e pelo Santos Futebol Clube que trouxe ele de volta para cá. Aí, em 1991, um ato de pioneirismo. Armando se tornou apresentador do Litoral nos Esportes, da TV Litoral, que foi a primeira emissora da Baixada Santista. Exatamente a piscina, né? Que o pessoal, o turista, se delicia, né? E nós colocamos o pessoal prazerosamente, o pessoal do Agora Vai, da velha guarda, e o pessoal da música popular brasileira, evidentemente à frente da piscina, para que possamos ter exatamente a piscina como fundo. O programa foi embrião do que seria um dos grandes sucessos de sua carreira, o Esporte por Esporte, que está no ar de segunda a sexta e aos domingos, até hoje, pela Santa Cecília TV. Com os avanços também da parte tecnológica, de sinais, houve um incremento, né, do sucesso do Esporte por Esporte na grade da Santa Cecília. E com isso a repercussão foi muito grande. Mas conta da cidade, né? É um fato onde você tem todas as classes sociais que assistem o Esporte por Esporte. As opiniões contundentes sempre foram uma marca de Armando Gomes. Eu, quando erro, eu dou uma mão palmatória. Não vai jogar nada. Não é só eu, não, professor. O problema é depois o que vão pedir para mim. Para que isso tudo? Isso é decorativo? Eu não sou bairrista. Eu sou realista. Marquem o que o Armando Gomes está dizendo aqui, hein? E futebol tem lógica, sim. Hoje você não pode pensar. Quer pensar? Vai jogar xadrez. 25 anos de programa. Nesse período foram muitos furos de reportagem. Cite um em especial. Tivemos muitos furos de reportagem, né? Por exemplo, você citar um, poderia citar vários, né? Quando o Robinho foi vendido. O programa Esporte por Esporte deu em primeira mão, eram 11h20 da noite, nós dissemos, Robinho está vendido para a Europa, Robinho se apresenta no futebol espanhol. Pela Santa Cecília TV, Armando Gomes protagonizou grandes coberturas esportivas, como, por exemplo, o título do Santos pela Conmebol, isso em 1998, quando o Peixe bateu o Rosário Central lá na Argentina. Armando Gomes também foi a voz de grandes momentos da Portuguesa Santista, quando o time subiu para a Série A3, isso em 2016. Apita o árbitro. Termina o jogo.
Tem o Eurico Murcha, 3-0 para a Portuguesa Santista. Agora a festa é só da Portuguesa, né? Tá aí, portanto, a perda lamentável do companheiro Armando Gomes. Nós estivemos trabalhando juntos em 84, na Rádio Atlântica, com a equipe 590, que foi montada, né, pelo Roberto Clemente Santini, na época com a Tribuna M e com a Rádio Atlântica. Lá estávamos com o companheiro Guido Bortolomazzi, com Douglas Porto, com Márcio Calves de comentarista, com Nóbrega também, Antônio Jorge Nóbrega, Orlando José. Tínhamos muita gente naquela equipe, o Armando Gomes fazia parte dela, e a gente fez um trabalho ali com relação ao Santos e a tudo que acontecia em termos de esporte durante um ano inteiro, a temporada de 84 juntos. Depois de um tempo, nós voltamos a nos encontrar pela Rádio Cacique. O Armando voltou a trabalhar com a gente, comigo, com o Guido, aí já pela GB, onde estávamos, na Cacique, e ele fazia ali um trabalho junto à Portuguesa Santista. Então, foram 2 ocasiões no rádio que eu tive com o Guido o privilégio e o prazer de trabalhar com o companheiro Armando Gomes. E essa desenvoltura dele é muito natural de quem vem do rádio. O rádio sempre foi uma escola para todos os grandes comunicadores. Fausto Silva, todos que estão aí, o pai de todos que é o Silvio Santos, o Datena, Milton Neves, todos que brilham na televisão é porque vieram de uma escola chamada rádio. Porque a rádio dá um improviso, dá a criatividade, dá a desenvoltura. Hoje nós temos grandes profissionais que não migraram do rádio para a TV, mas é diferente. Quando dá um pane numa matéria que vai chamar e essa matéria não vem, a pessoa praticamente se assusta, né? Fica ali praticamente com um congelador parado, estático. E o rádio já não. Já dá essa possibilidade de você desenvolver, de você poder alimentar uma situação que você está sem o recurso de uma imagem, e tudo isso o rádio fez. E é por isso que o Armando Gomes brilhou tanto na televisão, exatamente em função da sua comunicação, oriunda dos tempos de rádio. Descanse em paz, Armando Gomes. Meu caro Guido Bortolomazzi, é uma segunda-feira diferente, triste para todos nós, mas assim é a vida, né, Guido? É verdade. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. As nossas condolências à família, à mãe, à esposa e os 2 filhos do Armando. Você falou bem, eu tive o contato com o Armando em termos de trabalho por 2 vezes consecutivas, né? 2 vezes. Uma na rádio, como eu era repórter da Cacique, na nossa equipe, e o Armando começou a trabalhar com a gente também e acabou sendo um narrador. E nós fizemos uma turnê com o Jabaquara, fizemos vários jogos com o Jabaquara, ele como narrador, estava até me recordando, o treinador era o Filpo Nunes, e eu viajei junto com o Armando Gomes, fomos para o interior do Paraná, fazer vários jogos com a equipe do Jabaquara. E nessa turnê aí, nesse trabalho, ficamos aí quase uma semana andando com o Jabaquara, e eu e o Armando fazendo as transmissões. E aí depois aconteceu aqui na Santa Cecília, eu trabalhei como repórter nos Jogos da Portuguesa, o Armando narrava os jogos e eu acabei trabalhando com ele nesse período. Foi as 2 épocas em que nós trabalhamos juntos, eu como repórter e ele como narrador esportivo. E o convívio aqui no dia a dia, né? Pelo menos quando a gente se encontrava aqui nos corredores da Santa Cecília, porque o nosso programa é durante o dia, o dele é à noite, era à noite e é à noite ainda, mas às vezes a gente se encontrava porque ele vinha fazer alguma coisa aqui no departamento comercial, ou aqui dentro da TV, e a gente acabava se encontrando, aí batia um papo rapidamente. Então, esse convívio que nós tivemos com o Armando Gomes, e também nos jogos, né, do Santos, quando a gente se encontrava na Vila, em algumas oportunidades, viajamos juntos também com o ônibus da Cezan, enfim. O trabalho foi duro. A gente está há 40 anos, como o Armando também, mais de 50 anos de rádio. Então é lógico que a gente sempre teve o convívio, morávamos sempre na mesma região e sempre os contatos que a gente mantinha em termos de jogos. Infelizmente ele acabou nos deixando, uma doença que está levando muita gente, essa não é nada o pessoal fala do Covid, não tem nada a ver com o Covid, mas é uma situação que a gente tem que entregar nas mãos de Deus, sempre, né? Porque é uma coisa que acaba acontecendo e rapidamente a gente acaba perdendo amigos, familiares, enfim, tudo o que acontece na vida. Deus sempre no comando, Ele sabe o que tem que fazer e a gente só tem que fazer as orações e pedir para que os irmãos espirituais possam estar ao lado do Armando, os seus companheiros, aqueles que já partiram
que faziam parte da crônica esportiva, estão montando um super time lá em cima. Com certeza absoluta, se derem microfone e equipamento de rádio e televisão para eles fazerem o que eles sabem fazer de melhor, o Céu vai transmitir jogos importantes e todos os eventos do mundo inteiro, porque a quantidade de cronistas esportivos e de jornalistas que partiram, né, nesses últimos anos, a equipe lá em cima está mais forte do que aqui embaixo, Edson. Com certeza. E você falou da participação que tivemos juntos, né, com o Armando na Rádio Atlântica e depois na Rádio Cacique. E tivemos participação junto também aqui na Santa Cecília TV. Jogos da Portuguesa, eu narrei, o Armando comentou e você, Guido, de repórter de acabei campo, falando agora. há bem pouco tempo atrás isso aconteceu. Alessandro Nunes Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson Calegari, boa tarde, amigos do Baixada Esporte, também as minhas condolências à família do Armando Gomes. O meu primeiro contato pessoal assim com o Armando foi nos Jogos da Unisanta, enquanto eu ainda era estudante da Faculdade de Direito da Unimes e também naquela época presidente do diretório acadêmico e organizava todos os esportes, né, que competiam nos Jogos da Unisanta. E ali eu tive um contato mais próximo com o Armando, porque vim aqui no programa dele para poder falar a respeito dos jogos, para poder... naquela época fomos tricampeões dos Jogos da Unisanta, então tivemos esse contato e eu lembro muito bem e quanto ele gostava, principalmente dos Jogos da Unisanta, né? Ele sempre transmitia e com empolgação e gostava de estar com os jovens ali falando a respeito do esporte, então que a família também... entenda que esse momento é um momento que ninguém gosta, mas que, como disse o Guido Bortolomazzi, temos que aceitar. E um jargão muito popular e famoso do Armando Gomes, enquanto narrador esportivo no rádio, era o destino da bola na marca implacável do tempo. Era assim que ele chamava quando a vinheta entrava, dizendo que era tempo de jogo e o tempo do placar. O programa especial do Baixada Esporte é dedicado ao companheiro Armando Gomes, que ontem nos deixou. Descanse em paz, Manduca, e a gente volta daqui a pouco. Bem, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Agora vamos falar das quartas de final do Campeonato Paulista. Ontem duas equipes foram rebaixadas, o Oeste de Itápolis e o Água Santa, e temos 4 jogos marcados para esse meio de semana. Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Santo André, São Paulo e Mirassol e Santos e Ponte Preta. Deixa eu pegar o boa tarde também do nosso companheiro e comentarista, João Paulo, nosso papinha da vila. Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde, Edson, Guido, Alexandro, Tião. Estamos aí acompanhando aí e deixar aqui meus sentimentos aos familiares do Armando, onde eu tive a oportunidade e a felicidade de ver o trabalho dele ao longo desses anos todos aí, né? Cheguei em 77, foram os momentos no meu trabalho bons, eu acho que mais bons do que ruins. Viajamos por esse Brasil afora aí, São Paulo, Morumbi, Pacaembu, enfim, esses estádios do Brasil afora aí para divulgar e transmitir os jogos do Santos aí. Foi uma felicidade muito grande. Mas, infelizmente, ou felizmente, também não sei dizer qual é a causa, né? A gente tem que morrer um dia, mas a gente fica triste, porque foi uma pessoa maravilhosa, apesar de que nós temos trabalho diferente, mas corria paralelamente quase toda semana, todo final de semana. Então, vai meus sentimentos a familiares aí. E deixou uns legados muito bons que foram seus alunos, dentro, né, como o Guido falou aí, o rádio ele é uma grande escola, e antigamente poucas pessoas tinham acesso à televisão. Então, essas pessoas que estão na televisão hoje têm que dar graças a Deus de ter trabalhado com pessoas talentosas no rádio para chegar nessa potência que é as redes sociais hoje. Meus sentimentos aos familiares e amigos aí. Falou, um abraço a todos. Legal, João Paulo, legal. Bom, o João Paulo, quando começou, ele está falando, né, a carreira no Santos, tinha um cara que jogava com ele, mas o cara não vingou, não ficou no Santos, foi embora, né? E hoje ele vai participar do programa.
Eu quero até que ele diga se o João Paulo era dessa bola mesmo toda, né? Quando chegou e tal. É o Tião. Ô, Tião, muito boa tarde. Você está falando da onde, Tião? Meu amigo, eu estou aqui em Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais. Eu não reclamo, mas se eu pego um ponta igual o João Paulo e Batata, com aquele meio de campo, Ailton Lira, Toninho Vieira, que é meu compadre, mas tá valendo. Meu sentimento também ao Armando, e vida que segue, meu amigo. Ô, Tião, você jogou com o João Paulo na base do Santos, foi isso? Olha, aí dá uma diferencinha pequena. Eu cheguei no Santos em 74. Depois veio o João Paulo. Cheguei a participar com ele de treinos. Na verdade, jogos, eu não tive essa felicidade. É igual eu te falei. Se eu pego essa galera aí, eu acho que ia encaixar, viu, parceiro? Mas tá valendo. Bom, vamos pegar o Tião, vamos pegar o João Paulo, o Alessandro, o Guido e vamos falar dessa quartas e final do Campeonato Paulista. Vamos começar falando do Santos, né? Que ontem foi na Arena Corinthians e de virada perdeu por 3-2. Vamos pôr no ar aí como é que foi a vitória do Novo Horizontino. Assusta um pouquinho, Guido, o Santos tomar 2 chumbadas seguidas, sim? Assusta pelo que vem acontecendo com o time, né? Primeiro, mais uma vez, um jogador expulso. Já é a terceira partida consecutiva. Porque a gente tem que falar a terceira partida, porque o último jogo antes da parada da pandemia foi contra o São Paulo, e naquela oportunidade nós tivemos um jogador expulso. O Jobson. E acabou ferrando o time, porque o time estava bem, estava ganhando o jogo, e acabou tomando a virada do São Paulo. No último jogo contra o Santo André na Vila, o que aconteceu? Mais uma expulsão, o Carlos Sanches. O Santos estava bem no jogo, foi expulso, o Santo André cresceu no jogo, fez 1-0 e o Santos acabou suando para empatar a partida. E ontem, ganhando de 2-0, o Uribe me apronta, vai expulso, o Santos perde a força do ataque, as mudanças que aconteceram no time não surtiram efeito desejado, e aí o Novo Horizontino cresceu no jogo e virou o placar por 3-2. É lógico que são as coisas que acontecem no futebol, até pela maneira como o Santos tomou os gols, mas mais uma vez a equipe vacilou. Alessandro, o Marinho mostra quanto é importante no time junto com o Soteldo, hein? É, realmente. Ele é um jogador agudo, né? Um cara que incomoda, e outra coisa, não tem medo de arriscar, né? Chuta de longe, tem um chute muito potente. O Marinho realmente é importante para esse time do Santos. O Santos jogou muito bem o primeiro tempo. O primeiro tempo do Santos foi muito bom, né? Tanto que logo na sequência, no comecinho do segundo tempo, fez os 2-0. Parecia que o jogo estava... aquela história, né? Já macuco no Ibornal, como diria Vitor Moran, né? Mas aí acontece a expulsão do Uribe e o Santos acaba se enroscando com o Novo Horizontino. O que eu queria deixar aqui também para os comentaristas e também para vocês todos, é que no grupo do Santos, o Santos e a Ponte Preta se classificaram com 16 e 13 pontos, são os 2 piores classificados dentre todos os das quartas de final. E mais, os 2 rebaixados foram do grupo do Santos, o Água Santa e o Oeste. Os 2 do grupo do Santos, ou seja, o grupo do Santos Futebol Clube, com Santos, Ponte Preta, Água Santa e Oeste, foi o pior grupo de todos da competição. E aí eu te pergunto, o Santos ficaria fora se fosse os 8 melhores. Porque o Santos ficou em 9º, ficou atrás do Guarani, né? E a Ponte Preta, mais ainda. Será que o campeonato é justo dessa forma, né? Aí algumas pessoas vão falar, mas eles não se enfrentaram entre si. O Santos não teve a oportunidade de ganhar pontos do Água Santa, nem do Oeste. É verdade. Né? É verdade. E os outros times não perderam pontos entre si. E sem falar do Novo Horizontino, que ganhou o jogo, foi para 19 pontos. E ficou fora. E ficou em terceiro lugar no grupo dele. 19 pontos, acima de Corinthians. É verdade. Acima do Santos, acima da Ponte, acima do Mirassol. 4 times classificados. E outra coisa, ele ficou fora. E você vê como é que é o futebol. Na quarta-feira nós colocamos o Geninho no ar aqui. Nós estávamos comentando do rebaixamento. Tanto a Ponte como o Botafogo de Ribeirão Preto estavam prestes a cair para a segunda divisão. A vitória da Ponte, e aí o Índio ainda falou, a Ponte não perde, lembra? Falou que ia ganhar o jogo. Ia ganhar do Mirassol. Falei, mas vai ganhar lá em Mirassol? E acabou ganhando de 1-0. E aí o Botafogo também, mesmo perdendo, veja só, o Botafogo perdeu a partida, o Água Santa estava ganhando do Palmeiras, né? Também meteram a mão no Água Santa, hein? Pelo amor de Deus, que fizeram lá na arena do Palmeiras foi brincadeira, um pênalti
ridículo que só o juiz viu um pênalti daquilo. E o Água Santa acabou perdendo o jogo de virada e acabou caindo para a segunda divisão. João Paulo e Tião, vamos lá dar uma palhinha desse Santos que voltou a perder ontem, meu caro João Paulo. Eu vejo de uma forma totalmente diferente como é conduzido o futebol, né? Entendeu? O Santos fez 2-0, eu não acompanhei o jogo, não vi o jogo, vi os melhores momentos, mas dentro do contexto geral, fez 2-0, não pode perder o Novo Horizontino aqui em casa. Jogando em São Paulo, está jogando em casa. A superioridade do Santos, ele é maior em todos os aspectos. Qualquer análise que você fizer entre Santos e Novo Horizontino, o Santos é superior. Agora, muitas desculpas, entendeu? Umas coisas que não tem nada a ver. É claro que cada jogo muda, o jogo muda a cada jogo, entendeu? É uma coisa natural. Mas, no meu ponto de vista, o Santos vem numa descendente muito grande. Esses problemas que tiveram aí, que não... Eu vou comentar assim rapidamente, porque eu não tenho um conhecimento profundo disso, está atrapalhando muito o trabalho, principalmente dos jogadores. Estão jogando, mas estão sem receber. Jogadores expulsos, isso aí é reflexo do que vem acontecendo dentro do clube. Ô, Tião, você vai falar do Santos daqui a pouquinho, mas antes você vai ouvir duas declarações do Gesualdo após o jogo. A primeira é sobre o adversário agora nas quartas de final, a Ponte Preta. Veja o que falou o técnico Gesualdo. Não, Ponte Preta ainda não avaliamos bem, vi algumas imagens do Ponte Preta durante este trajeto todo. Classificou-se nos últimos 2 jogos, portanto significa que está num bom momento. Está num bom momento porque nos últimos 2 jogos conseguiu classificar-se quando toda a gente previa que não fosse possível. Vamos avaliá-la bem e vamos tentar fazer um jogo ao nível do que fizemos hoje na primeira parte e vamos tentar fazê-lo durante o jogo todo, sabendo que o Ponte Preta é uma equipa forte e que, portanto, nos vai pôr tantos problemas como pôs esta hoje aqui. E com relação ao Jean Mota, perguntaram para ele, o Jean Mota jogou bem e tal, você acha que ele pode ser titular daqui para frente? Vamos ver o que ele respondeu. O Mota é um jogador muito especial, porque também para tratados momentos do jogo é um jogador que não tem uma posição fixa no campo, não diremos que é um médio, não diremos que é um avançado. Também não estou a ver o Mota como o número 10, estou a ver o Mota como um jogador que quando a equipa precisa de maior liberdade e quando precisa de alguém que possa fazer diferente daquilo que está a acontecer dentro de uma estrutura bastante organizada, que pode ajudar. Tem bom pontapé, é um jogador que finaliza bem e é um jogador válido para o plantel. E aí, Tião, o que você espera desse Santos Futebol Clube agora contra a Ponte Preta? Olha, aproveitando aí o comentário do João Paulo, fez 2-0, meu amigo. Tem que trabalhar a cabeça, ficar tranquilo, não desfazendo do Novo Horizontino, que aqui de nota eu não vi jogo nenhum. Mas 2-0, aqui mesmo fala, é praticamente Nhambu na capanga. Mas futebol é 90 minutos, infelizmente. Mas eu torço para que o Santos... Não vou exagerar, não. Vamos torcer para que seja campeão paulista. Falou, amigo? Legal. Saiu a tabela do Paulistão, tá? Então vamos lá, Alessandro, horários e os locais das partidas. Isso aí, vamos lá. São Paulo e Mirassol, 19 horas da quarta-feira, no Morumbi. Tá? São Paulo e Mirassol, 19, quarta-feira, no Morumbi. Às 21h30, Palmeiras e Santo André, na Arena Palmeiras, 21h30, então na Arena Palmeiras, na quarta-feira. Os 2 jogos da quarta. Isso, os 2 jogos da quarta. Quinta-feira, jogam às 19 horas, Bragantino e Corinthians no Morumbi o jogo, e às 21h30, Santos e Ponte Preta na Vila Belmiro. Então, Bragantino e Corinthians, o jogo será no Morumbi na quinta-feira, e o Santos joga às 21h30 na Vila Belmiro contra a Ponte Preta. Só um detalhe, a gente vai falar do Corinthians daqui a pouquinho, mas o Santos então joga mais tarde que o Corinthians. 21h30, na quinta-feira. 21h30, Santos e Ponte Preta. Os 2 jogos. Aqui na Vila. Os 2 jogos, quarta e quinta, né? As quartas de final. Na quarta jogam São Paulo e Mirassol às 19h e às 21h30, Palmeiras e Santo André. TV Globo aberta. Isso.
E na quinta-feira, Bragantino e Corinthians, 19 horas no Morumbi, e o Santos enfrenta a Ponte Preta na Vila Belmiro. Os dois jogos no pay-per-view. Muita gente está perguntando, e aí, se o Santos passar pela Ponte, quem é que o Santos pega na outra fase? Aí só vamos saber depois quando terminar os jogos, esses jogos de meio de semana, porque é a contagem dos pontos. Por exemplo, o Santos terminou o campeonato com 16 pontos. 16 pontos. Quer dizer, o Santos provavelmente não, o Santos vai ficar atrás de todo mundo, mesmo ganhando. Vai a 19 e vai se jogar... Depende, o Corinthians pode classificar empatando, por exemplo. Empatando, aí ganha nos pênaltis, mas ganha um ponto só, vai a 18. Aí o Mirassol pode eliminar o São Paulo. Não, peraí, 17, mas aí quem vai pegar o Santos, quem vai pegar o Santos é quem tem maior número de pontos, é o último ou o segundo. Entendeu? Quem vai, por exemplo, Palmeiras hoje está com 20 e poucos pontos. 22. Tem que saber a pontuação, 22. Se o Palmeiras passar, vai a 25. O Palmeiras pode ficar em primeiro ou em segundo lugar na pontuação geral, porque o Bragantino já está na frente de todo mundo. Está com 23 pontos o Bragantino. 23. Se o Bragantino perder do Corinthians, o Corinthians vai ter aí 20 pontos, né? O Corinthians com 20 pontos fica em terceiro lugar. O Palmeiras fica com o maior número de pontos. O Palmeiras vai pegar o Santos, não, vai pegar o Corinthians. Porque o Santos vai pontuar contra a Ponte e vai subir. Certo? Aí o São Paulo ganha, quer dizer, o São Paulo fica Palmeiras em primeiro, aí São Paulo em segundo, Santos em terceiro e Corinthians em quarto. Mas tudo vai depender, se esses 4 grandes passarem. Como o Alessandro falou, de repente o São Paulo empata com o Mirassol e vai para o pênalti. E o São Paulo é eliminado e o Mirassol classifica para a semifinal com 18 pontos. Sim, fica com 18. 18. O Corinthians pode empatar com o Bragantino, que tem 17, o Corinthians, e eliminar o Bragantino nos pênaltis, e o Corinthians vai para 18. Não, aí... O Santos ganhando o jogo da Ponte, ele vai a 19. Então o Santos já ficaria em segundo lugar no geral. Sim, aí. É o que eu tô falando. Palmeiras em primeiro, Santos em segundo. Isso. Aí o primeiro joga contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Isso aí, entendeu? Vai depender da colocação dos jogos agora. É que a gente se espelha só nos grandes. Os grandes têm mais pontos que o Santos, mas de repente os grandes, todos eles, pode ser que passem todos, mas de repente pode não passar, ou até grande passando, como o Corinthians, nos pênaltis, né? E ficaria só com 18 pontos. Olha só, eu fiz o simulador aqui da fase, e se acontecer, por exemplo, do Santos ganhar de 1-0 o seu jogo contra a Ponte Preta, o Palmeiras ganhar de 1-0 o jogo contra o Santo André, o Corinthians ganhar de 1-0 contra o Bragantino, e o São Paulo empatar com o Mirassol e passar nos pênaltis, o São Paulo enfrenta o Palmeiras e o Santos enfrenta o Corinthians. Pois é. Entendeu? São várias... Então você tem muitas muita coisa. alternativas Se você aí. tem... Ou seja, a gente vai ter que esperar realmente tudo acontecer. Então vamos fazer o seguinte, uma pausa no próximo bloco. Vimos o Santos, agora vamos ver como é que foi o São Paulo contra o Guarani. Até já. Ô João. Ô João. Oi. O Juari trocou de telefone? Não sei não, acho que não, hein? Por quê? Não, porque o telefone que eu tenho dele agora aqui tem a cara de outro moleque, outro cara. Não é mais a cara dele. Só se o telefone que ele tinha no Brasil, ele perdeu. Agora ele vendeu para outro cara. Eu acho que Morumbi... Oi. Tião sabe o... Não, eu tenho outro dele aqui, eu estou tentando aqui. Eu tenho o contato do Juari. Sério, seria pegar um campo menor. Corinthians fecha. Tião é relações públicas, ó. E sai. João, oi, eu perdi o seu contato. Depois você me passa, fazendo um favor. Te vejo naquele grupo lá, vocês conversam mais do que... Tudo depende. Mais do que eu quando ia para bar. Ô Marcelo. Por exemplo, se o Santos ganhar nos tem pênaltis, como você passar para mim de novo aqui? O Palmeiras. E aí o Corinthians enfrenta Vou te caguetar agora, ô Tião. Quando a gente ia lá pro o Corinthians enfrenta o Palmeiras. Ouro Verde. E o Santos enfrenta o São Paulo. Não, Ouro Verde ali é caminho da Agora, roça. se todo mundo ganhar, normal, vamos lá. Aqui tem o Juari aqui, ó. Eu achei o telefone do Juari aqui. Aí é Palmeiras e Santos. Se todo mundo ganhar... Corinthians e São Paulo. Todo mundo ganha, Palmeiras e Santos. Como é que faz agora? Ah lá, de volta. Vamos lá. Bom, de volta falando aqui das quartas de final do Campeonato Paulista. Já tem horário e locais dos jogos, como o Alessandro informou. E daqui a pouquinho ele repete essa informação. Gente, deu pane no celular? Traga aqui na Top Center, que agora voltou às atividades
nas ruas, né? Aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. O horário de funcionamento, conforme determina a Prefeitura Municipal, vai da 1 da tarde até às 7 da noite, tá bom? Pode trazer presencialmente o seu celular que eles vão arrumar para você. E aquele que não quer sair de casa ainda, pode ligar nesse celular que está na tela, desde que mora aqui em Santos. Eles só atendem, assim, delivery aqui em Santos. 988-01-5626 é o telefone. Você liga, eles mandam um técnico aí na sua casa, avalia o problema, faz o orçamento. Aprovando, você pode fazer o pagamento em 12 vezes no cartão. Pane no celular? Não se preocupe. Top Center, esses caras conhecem tudo e têm muita credibilidade no mercado. A outra informação é da Cacau Center. Quer comprar produtos para festa? Cacau Center. Fica em São Vicente, ao lado ali pertinho do Carrefour. Não tem o que errar. Avenida Prefeito José Monteiro, 744. É a maior loja em termos de festa em toda a Baixada. São mais de 60 mil itens, tá bom? Cacau Center. E agora vamos falar de São Paulo e Guarani, hein? Teve torcedor são paulino que ficou xingando os jogadores do São Paulo por causa da vitória de ontem. Vamos lá, 3-1 para o Tricolor, mesmo com um time misto, hein? Ô, João Paulo, esse São Paulo Futebol Clube aí, na minha opinião, honrou a camisa tricolor e o Volpi foi o salvador da pátria, hein? Eu acho que o procedimento tem que ser esse. Você é profissional, eu sempre tive esse pensamento, porque no futuro acontece alguma coisa errada, aí você vai ser o culpado, né? Eu acho que as pessoas, em qualquer coisa que faça na vida, ela tem que honrar essas coisas que eles estão fazendo. Os jogadores do São Paulo fizeram o trabalho deles. O torcedor, ele tem até o direito, porque vem aquela encheção de saco do adversário, entendeu? Então, isso aí é aquelas brincadeiras mesmo, né? Mas o torcedor, ele leva a sério, né? Então, o São Paulo, acho que o procedimento foi correto, apesar de ter colocado alguns atletas que não vinham jogando, né? Facilitou até um pouco para o Corinthians, mas o que aconteceu no campo facilitou antes, que nós achamos que ia ser... facilitou, né? Mas não facilitou nada. O São Paulo jogou bem e mereceu vencer a partida. Apesar de que o goleiro do São Paulo, ele pegou umas bolas difíceis, mas ele entregou ouro ali, hein? Ele rebateu a bola no pé do adversário e o cara fez o gol, entendeu? Poderia ter mudado a história e o impedimento também que houve, que o juiz deu, né? Que não houve para o Guarani, atrapalhou um pouco o trabalho do Guarani. Mas a vitória do São Paulo foi merecida. Anularam o gol do Guarani injustamente. Ô, Tião, você falou que o Santos pode ser o campeão, vai torcer para o Santos ser campeão, claro. Mas esse São Paulo que não ganha um título paulista desde 2005, faz 15 anos que o São Paulo está na fila. E aí, Tião? Amigão, infelizmente eu vou torcer para o Peixe. Eu vou esquecer o São Paulo. Depois, aproveitando o gancho aí, vê se o João Paulo lembra, que eu gravo. A caneta que ele deu no Antenor na Vila Belmiro, no meio do campo. Do Antenor, depois você lembra? Tinha 5 metros de distância. Antenor que era jogador de São Paulo. O Antenor jogou bem. Jogava nessa época ele jogava na Francana. O Antenor ainda no início da carreira. Já. Bom, Alessandro. Já jogava. Já jogava na Francana e depois veio para São Paulo. Alessandro, esse tricolor do Morumbi aí, muita gente falando, olha, o time que jogou ontem é melhor do que deixou na reserva lá, ou não colocou em campo. O torcedor pode falar o que quiser, né? O torcedor tem direito a isso, né? O torcedor tem direito de chegar e falar assim, eu preferiria que meu time perdesse e deixasse o Guarani se classificar. É um direito do torcedor, pô. Como disse o João Paulo. Hoje, ainda mais que tem um monte de grupo de WhatsApp, aí você imagina a zoação que não é no grupo do WhatsApp. Pô, ajudou o Corinthians, ajudou o rival e tal. Apesar que se o São Paulo tivesse empatado com o Guarani, o Corinthians tinha se classificado porque fez a lição de casa, ganhou de 2-0, então teria se classificado. Mas
fica aquela zoação, tudo. Mas o torcedor tem direito. Agora, quem não tem direito é o jogador. O jogador tem que entrar em campo para jogar, para ganhar a partida. Porque ficaria, além de tudo, uma transmissão ao vivo em rede nacional, ficaria feio, né? Porque já desconfiaram, como disse o João Paulo, da batida de roupa do Thiago Volpi, quando ele soltou a bola no pé do jogador do Guarani. Opa, será que foi uma batida? Mas porque ele dá na... Faz, meu filho, né? Já ficou, já o pessoal, olha aí, será que vai entregar mesmo? Tá, olha o lance aí, né? Será que vai entregar? Olha só, ele deu uma manchete no pé do jogador do Guarani e o cara fez o gol. Mas depois o São Paulo acabou vencendo 3-1, o Thiago Volpi acabou sendo um dos melhores em campo e tá aí. Agora vamos ver, o São Paulo pode enfrentar o Corinthians, dependendo dos resultados dessas quartas de final, pode enfrentar o Corinthians na semifinal. E de repente, se o Corinthians ganhar do São Paulo numa semifinal, o torcedor vai falar, tá vendo? Se tivesse entregue pro Guarani lá, ó, aí o Corinthians não tinha se classificado. E aí? Bom, e agora vamos ver como é que foi o jogo do Corinthians contra o Oeste de Itápolis. Esse jogo rebaixou o Oeste de Itápolis, mas foi um sofrimento, hein? Vamos lá, Corinthians classificado, muita gente não acreditava, e o Corinthians agora enfrenta o melhor time do campeonato, que é o Bragantino. João, Corinthians, bem ou mal, está lá, João. Nós já tínhamos conversado sobre isso no início do ano, né? Quando começou o campeonato. Aí eu falei que os 4 iam chegar. Quase que eu sambei, né? Se o Guarani empata com coisa, aí o Corinthians ficava fora. Mas as portas estão abertas. No meu ponto de vista, ainda apesar de que o Bragantino vem fazendo, Red Bull, Bragantino, sei lá, fazendo uma boa campanha, eu acho que vai dar um dos 4 grande aí. As portas estão abertas para todos. Alessandro, o que você achou desse Corinthians aí, Alessandro? Primeiro tempo sofrível, né? Primeiro tempo do Corinthians foi sofrível. O meio campo não funcionou e um gol de bola parada. Agora, o segundo tempo, o Corinthians deu uma melhorada. E melhorou por quê? Porque entrou o tal do Ederson, né? Que veio do Cruzeiro. Muito bom jogador. Deu mais mobilidade ao meio campo, uma saída de bola, uma transição mais rápida. E aí o Corinthians melhorou e ele próprio acabou fazendo um golaço no finalzinho da partida, os 2-0 do Corinthians. E o Corinthians fez a lição de casa, se classificou. Agora aquela história, né? Vai voltar o Cantilho, vão escrever o Jô hoje, porque o Bozelli acabou fraturando o zigomático, né? O osso da face. E agora vamos ver esse Corinthians com o Jô, o Cantilho, o que vai acontecer. O problema do Corinthians ontem foi perder 2 jogadores logo no início, né? Pô, aí você fica numa estratégia de jogo que o Thiago Nunes tinha, com esse negócio de fazer 5 alterações, ele perde 2 jogadores, principalmente 2 atacantes, e o Corinthians não tinha jogadores com essa característica, que nem o Bozelli. O Corinthians não tem mais centroavante. Bozelli saiu, ficou sem centroavante. O Luan acabou fazendo essa função, não tem característica nenhuma de centroavante. Então, nesse ponto aí, o Corinthians perdeu muito. Porque mesmo se só o Bozelli ficasse na partida, né, eu acho que o Corinthians ia merecer um resultado até maior. Porque o time teve oportunidades, principalmente porque o Oeste precisava vencer para sair do rebaixamento, partiu para cima e abriu aqueles contra-ataques. E aí você via que o Corinthians teve a oportunidade dos cruzamentos, de jogar a bola na área por várias vezes, mas não tinha um homem de referência. Se o Bozelli estivesse ali, a situação poderia ser totalmente diferente. Ô, Tião, o Corinthians, que quase estava fora das quartas de final, chegou aí nos trancos e barrancos, é o atual tricampeão paulista, hein? E agora briga pelo tetracampeonato. O que é que você pensa do Corinthians aí, Tião? Olha, mudando um pouquinho de assunto, a minha esposa é corintiana roxa. Ontem ela estava com a camisa que o João Paulo mandou que eu desse a ela, mas eu vou secar o Corinthians. Não, tá brincando. No futebol, tudo pode acontecer. O Coringão não é fácil, não. Se deixar chegar é problema. Falou, meu amigo? O tio tá falando uma coisa certa. Deixaram chegar, agora vamos ver o que vai acontecer. Mas tem gente falando que o Corinthians realmente não tem um time bom, não é uma equipe muito forte. E o Bragantino, diga-se de passagem, está jogando hoje o melhor futebol, pelo menos no momento, do estado de São Paulo. Até o Fernando Diniz deu uma charadinha, assim, deixou no ar, deu uma espécie de uma cutucadinha, falando assim, eu acho que teve gente que voltou antes da gente.
nós cumprimos o protocolo. Sim, sim. E ele não falou do Santos. Não, ele falou do não falou Bragantino. do Corinthians e nem do Palmeiras. Ele falou do Bragantino. Ele falou do Bragantino. Foi, ele falou do Bragantino. Falou do Bragantino. Porque o Bragantino não cumpriu o protocolo da Federação Paulista. Eles voltaram antes. Voltaram um período pequeno. Isso é lenda, isso é lenda. O Bragantino voltou, ficou uma semana ali ainda trabalhando e parou tudo. Porque aí o governo mandou parar e a Prefeitura de Bragança acabou parando com o treinamento do Bragantino. Isso é lenda, os caras ficam contando historinha. O problema todo é que o Bragantino tem uma equipe muito bem montada. Essa é a realidade. O Bragantino juntou as peças certas, deu liga e esse time vai dar trabalho. O Corinthians, na minha opinião, não passa pelo Bragantino. O Bragantino, pelo futebol que vem mostrando, elimina o Corinthians no Morumbi. É um campo bom para se jogar, não vai ter torcida nenhuma, é um dos dois lados, campo neutro. Mas a maneira como o Bragantino vem jogando, o futebol que o Bragantino vem apresentando, ele tem tudo para eliminar o Corinthians. Não tem jeito, cara. O Corinthians não está jogando absolutamente nada. É um time que ainda não conseguiu jogar nada. O treinador não conseguiu montar nenhum esquema para esse time. Tá jogando na cara do Carille, joga na cara do Thiago Nunes, junta os dois, bate no liquidificador e tá dando esse time feio. Essa é a verdade. Agora, o Bragantino não. O Bragantino é um time eficiente, um time de marcação, um time com velocidade na saída de bola, um time que tem um ataque rápido. Tá mostrando essa qualidade hoje, no conjunto, tá fazendo a diferença do Campeonato Paulista. Eu acho que o Bragantino é um dos times que vai chegar. E o Bragantino ganhou do São Paulo no Morumbi. Sim. Como ele tem a melhor campanha, ele deve ter dito na Federação Paulista hoje lá, dá para jogar quarta e quinta? 2 jogos na quarta, 2 na quinta? Dá. Dá. São Paulo joga quando? São Paulo joga na quarta. Então, por favor, eu quero jogar no Morumbi. Não, mas na verdade o que acontece... Mas já tinha matado. Veja bem, eu não esperava que nós tivéssemos 2 jogos na capital no mesmo dia. Como vai ter o São Paulo às 19 horas na quarta-feira e o Palmeiras 21h30 na Arena Palmeiras. Mas como é sem público, não tem torcida na rua e tal, então fizeram esse jogo. Porque eu achava que o jogo do Santos ia ser na quarta e o jogo do Corinthians com o Bragantino ia ser na quinta porque jogariam na Vila Belmiro. Eu achei que o Bragantino fosse mandar o jogo aqui na Vila Belmiro, né? Mas aí acabaram preferindo o Morumbi. Então tá confirmado. São Paulo e Mirassol, 19 horas da quarta-feira no Morumbi. Palmeiras e Santo André na Arena Palmeiras às 21h30 na quarta-feira. E na quinta-feira, 19 horas no Morumbi, o Corinthians enfrenta o Bragantino enfrenta o Corinthians e o Santos pega a Ponte Preta na Vila Belmiro às 21h30 na quinta-feira aqui em Santos. No próximo bloco, João Paulo, você vai analisar junto com o Tião, com o Guido e com o Alessandro o Palmeiras, hein? É rapidinho, não sai daí. E o Palmeiras ontem, por muito pouco, o Água Santa permaneceria na primeira divisão, porque até 1-1 salvava o Água Santa. Mas o Verdão virou o jogo. 2-1, vamos ver como é que foi. Guido Bortolomazzi, Palmeiras e Água Santa, que sufoco também. O Palmeiras fez algumas mudanças na equipe, né? O Vanderlei acabou tentando mudar o esquema. O pessoal pediu pênalti nesse lance aí, a bola bateu na barriga do cara do Água Santa lá, não bateu no braço dele. Aí o árbitro estava em cima do lance. Ele até puxou o braço. Estava em cima do lance e mandou seguir. Olha lá, a bola bate no peito dele ali, na barriga, no peito e vai embora. Não tem nada a ver. E aí no lance que o Água Santa acabou fazendo o gol, foi uma jogada bonita, né? Uma jogada de linha de fundo, assim, meio no bico da grande área e o cruzamento. E aí o cruzamento, a defesa do Palmeiras vacilou, o Palmeiras acabou tomando o primeiro gol. Mas, de um modo geral, eu pensei que o Água Santa ia se segurar nesse resultado, né? O Água Santa poderia... Olha o gol. Bola cruzada, vacilão total e o gol do Água Santa. Bola no meião ali, ó. O zagueiro não acompanhou, o lateral esquerdo ali. E o Água Santa faz o primeiro gol. Esse resultado já tiraria o Água Santa na segunda divisão, né? Já ia permanecer. Você imagina o sufoco daqueles que estão na segunda divisão para o ano que vem, né? Porque caiu o Oeste e Água Santa para subir de novo. Quer dizer, o jogo vai ser duro o ano que vem da segunda divisão, hein? Ô, João Paulo, eu não tô vendo esse Palmeiras bicho papão, não, hein? O que você acha? Alô, João. Momento. Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo, né? Mas a diferença, vou voltar na mesma tecla que é das outras equipes, que é superior, entendeu? O São Paulo é muito superior.
A vitória, no meu ponto de vista, em relação ao que é o Palmeiras e o Água Santa, o Palmeiras é muito superior. Então não tem nenhuma surpresa aí. Mas esse pênalti aí foi Mandrake, ó. Eu só acho que o campeonato é meio louco, né? Esse time aí eu acho que estava até classificando e agora caiu, subia e perdeu. O Botafogo estava fora, depois eu não entendi muito o que aconteceu. A tabela meia louca, né? É, porque o Botafogo ficou com uma vitória a mais, João Paulo. Os dois ficaram com 11 pontos, o Água Santa e o Botafogo. Só que o Botafogo, no critério, ficou com uma vitória a mais. Aí caiu o Água Santa. Agora, ô Tião, o que você acha desse Palmeiras aí, Tião? Olha, meu amigo, apesar de estar de longe, e aqui um pouco, mas o problema é que pesa a camisa. Queira ou não queira, é Palmeiras, mas é complicado. É igual o João falou aí, é complicado. De repente pode dar zebra, e eu sempre toco na mesma tecla. Futebol é 90 minutos. Mas que a torcida do Palmeiras não está assim tão otimista, né? Não está não, Alessandro, porque antes de voltar ao futebol agora, da pandemia, muita gente falava que o Palmeiras é uma das barbadas para ganhar o campeonato. Aí perdeu para o Corinthians e perdeu dominando o jogo, essa é a verdade. O Cássio saiu como herói, mas a torcida do Palmeiras pichou, quebrou o portão lá tal, não ficou muito feliz. Essa vitória do Água Santa não foi uma vitória também que o torcedor fala assim, olha, mostramos tanta qualidade que já estamos tudo para ser campeão paulista. Uma vitória roubada. Roubada. Vamos dizer assim, ó, uma vitória... Roubadinha. Que é importante, mas não foi convincente. O que você pensa, Alessandro? Eu penso que tá todo mundo nivelado. Esse campeonato vai ser, meu amigo, os caras estão falando, e agora o que vai acontecer? Tá tudo aberto. Tirando o Bragantino, que voltou antes, se preparou e estava correndo mais que os outros, o resto tá tudo nivelado. Agora, por exemplo, São Paulo e Mirassol. Vai ser um jogo dificílimo pro São Paulo. Palmeiras e Santo André, vai ser difícil pra caramba. Santos e Ponte Preta, vai ser um Deus nos acuda. E o Corinthians e Bragantino, pro Bragantino, quem tem a responsabilidade é o Bragantino, porque fez a melhor campanha e vai pegar o Corinthians no Morumbi. Aliás, o Thiago Nunes falou que o favorito é o Bragantino. É mesmo. Apesar de que saiu agora no bid, o jogo está escrito e vai pro jogo contra o Bragantino. Agora, uma coisa que a gente tem que analisar com relação a tudo isso é a postura de um time que está classificado e esmoreceu. E um time que estava para ser rebaixado e agora está com a faca nos dentes. A Ponte Preta está com a faca nos dentes. Porque era um time que estava no sufoco para cair. É verdade. E aí fala, caramba, nós ganhamos lá fora duas partidas seguidas. 2 vitórias. Botafogo, Mirassol. Santos. Ganharam do Novo Horizontino e do Mirassol. Do Novo Horizontino. E o Novo Horizontino ganhou do Santos. Pois é. Aí você vê 2 times que um vem de empate e derrota e o outro vem de 2 vitórias. Você imagina essa Ponte Preta como vai vir para cá agora? É complicado. João Paulo, agora com você nesses 4 jogos aí. Santos e Ponte Preta. É o que o Guido acabou de frisar aí. O adversário, a Ponte Preta, cresceu, entendeu? Eu costumo sempre falar isso aí quando a gente faz o programa. O estádio de espírito, ele tem uma influência muito grande nas coisas que você vai fazer na sua vida. A Ponte Preta não vinha num bom momento, aí se superou, conseguiu 2 vitórias importantes. O Santos, infelizmente, vem numa decadência muito grande, tem uns problema interno que eu não gosto nem de comentar, isso aí não é... Eu gosto de falar de futebol. Então, mas eu acho que é um jogo duro, um jogo muito difícil e sem previsão do que vai acontecer. Ô, Tião, pra gente fechar com você, Tião, você tá falando de que cidade de Minas Gerais? Divinópolis, Minas Gerais. Princesinha, como é chamado aqui na região. Como é que tá a temperatura de hoje aí? O clima aqui é uma beleza. Faz um solzinho gostoso, depois esfria. E é um clima ótimo. O que é melhor aí, a pinguinha ou o queijinho?
Rapaz, agora você me não pegou. fale em queijo não, hein? Não fale em queijo não, que, pelo amor de Deus. A próxima vez que ele vir aqui em Santos, ele vai trazer um queijo para cada um. Então tá certo. Ô, Tião, muito obrigado pela sua participação. A família do Tião mora toda aqui, né, Tião, em Santos? Mora, aí em Santos, a minha filha e mais 3 netos. É um casalzinho, mora no Morro São Bento. Legal. Ô, Tião, quando você vier aqui a Santos, por favor, venha fazer uma visita aqui ao vivo no Baixada Esporte. Obrigado, Tião, um abração. Um abraço, tudo de bom. Fala pro João não esquecer de mandar o contato dele, hein? Alô? Tá certo, João, manda o contato lá pro Tião. João Paulo, um abraço, até a próxima, João. Falou, amigo. Tá valendo. Alessandro, seu destaque final. Vamos agora, né? A esperança de essas finais do Campeonato Paulista. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quarta-feira, a tampa da panela começa a subir, Edson Calegari. Guido Bortolomazzi. Bom, e amanhã tem muito mais. Amanhã nós vamos trazer um jogador que fez história também no Santos. E vamos bater muito papo com ele, porque ele tem o que falar e falar coisas boas do Santos. Foi um baita de um jogador. Foi um dos craques do Santos na década de 90. Então nós vamos falar muito a respeito disso. Um abraço e até amanhã. Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. E o programa de hoje, é claro, foi também uma homenagem ao companheiro Armando Gomes, que ontem nos deixou. Mais uma vez, a toda a família, as condolências de todos nós aqui do Baixada Esporte, que o Armando descanse em paz. Tchau. Fiquem com Deus, porque, acima de tudo, Deus existe. Gratos, obrigado, boa noite e até sempre. Bye, bye, Brasil.